Olá, queridos amigos, queridas amigas, confrades e confreiras do Centro Espírita Fraternidade da Luz. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Como foi combinado, anunciado, o tema de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. E como sempre acontece em todos os eventos espíritas, vamos nos conectar com o alto, vamos procurar entrar na presença de Deus, nosso Pai Altíssimo, para rogar a inspiração necessária e todo o envolvimento da espiritualidade, porque o trabalho sempre é feito em nome de Jesus, na certeza de que Ele está presente em nossas vidas. Então, quem quiser pode cerrar levemente os olhos para que as formas exteriores não venham a nos desconcentrar, para pensarmos em Deus, para pensarmos no amor, para pensarmos nessa energia magnânima que sustenta o universo, na espiritualidade maior, sob a égide do Cristo Jesus, e rogar o amparo necessário, a ajuda, a sustentação, para que possamos realizar a contento a mensagem da noite, sempre em nome de Jesus, procurando aprender com o seu Evangelho. E assim, na certeza de todo o envolvimento e sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, pedimos licença para iniciar a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se que um rei muito vaidoso se julgava o mais poderoso, o mais rico e o mais inteligente de todo o reino, quando de repente ele ficou sabendo que existia no seu reinado um homem sábio, um homem de muita sabedoria, e por onde andava as multidões se aglomeravam em busca de conhecimento. O rei então foi tocado pela inveja, porquanto ele não admitia que ninguém fosse mais sábio ou inteligente do que ele próprio. E então intimou o sábio à sua presença. O sábio então chega, com humildade reverencia o rei, o cumprimenta, e o rei fala-lhe: eu fiquei sabendo que você é um homem muito sábio. Por isso, vou lhe fazer 3 perguntas. Você vai ter 15 dias para buscar as respostas.
Se você responder satisfatoriamente às 3 perguntas, você será muito bem remunerado, muito bem recompensado, terá tudo o que você precisa no meu reino. Mas, se você errar as perguntas que eu lhe faça, pelo menos uma, se você errar, você será condenado à morte. Aquele homem, então, humilde, baixou a cabeça e se submeteu, então, como tinha que ser, à vontade do rei. O rei, então, fez-lhe as 3 perguntas para que ele, durante 15 dias, buscasse as respostas e trouxesse à presença do rei. Primeira pergunta, perguntou o rei: quantos cestos enchem o mundo? Quantos cestos o mundo enche? Primeira pergunta: quantos cestos o mundo enche? Segunda pergunta: quanto eu, o rei, valho em dinheiro? Terceira pergunta: o que eu estou pensando neste momento? Vá e traga as respostas no momento certo, daqui a 15 dias aproximadamente. O velho sábio, então, vai embora, pensativo, sabendo que tem mais apenas 15 dias de vida, porquanto é muito difícil aquelas perguntas, ele não tem resposta para elas, tem certeza de que no momento certo ele não terá as respostas e certamente sua existência terá fim. Quando chega em sua casa, o seu jardineiro o vê muito preocupado, pergunta para ele o que o inquieta, ele não quer responder, e passa os 14 dias, 13 dias seguintes completamente cabisbaixo, completamente sem ânimo para nada. Mas aí o jardineiro insiste em que ele fale o que está acontecendo. E ele fala ali, mas ninguém pode me ajudar, não adianta te falar. O jardineiro fala, pelo menos o senhor desabafa, fale o que está acontecendo. E ele então fala ao jardineiro o que está acontecendo. Fala, tá vendo? Ninguém pode me ajudar. São respostas impossíveis de se dar. Eu não terei respostas para o rei e certamente morrerei. Passa-se então mais um dia. Na véspera dele se apresentar ao rei, o jardineiro chega e fala, eu tenho as respostas para as 3 perguntas, Prate. Eu tenho a resposta para as 3 perguntas. Permita que eu me apresente diante do rei no seu lugar, para responder às 3 perguntas. Fala, não, mas você vai morrer, se você se apresentar diante do rei, você vai morrer. Ele fala, se isso acontecer, melhor que eu morra do que o senhor. O senhor é muito mais útil ao mundo do que eu, um simples jardineiro. De tanto ele insistir, o frade deixa que ele se apresente no lugar dele diante do rei. Ele então vai coberto com uma manta, cobre o seu corpo todo com uma manta, se aproxima da frente do rei, né? Se aproxima do rei e diz assim, majestade, permita que, por respeito ao Senhor, eu continue coberto. E o rei permite. Os conselheiros estão ali do lado para avaliar as respostas que ele dará. E aí o rei pergunta, como eu já te falei, primeira pergunta, quantos cestos o mundo enche? E o jardineiro, debaixo da coberta, disse assim, depende, majestade. Se o cesto for do tamanho do mundo, apenas um cesto. Se o cesto for a metade do mundo, 2 cestos. Né? Se o cesto for 1/4 do mundo, 4 cestos, e assim sucessivamente. O rei olha para os conselheiros e os conselheiros, então, concordam que está certa a resposta. O rei, então, vai para a segunda pergunta e pergunta-lhe, quanto eu, o rei, valho em dinheiro? E o jardineiro fala, o senhor vale 29 dinheiros. O rei fala, mas isso não é pouco? Ele fala, não, majestade, é uma boa quantia, porque o rei dos reis, Jesus de Nazaré, foi vendido por 30 dinheiros. Então, 29 dinheiros não é pouco. Ele olhou novamente para os conselheiros e os conselheiros
aqueceram. Realmente está correta. A pergunta é razoável, a resposta é razoável. E o rei então pergunta a terceira pergunta na certeza de que ele não vai conseguir acertar. O que eu estou pensando nesse momento? E o jardineiro falou, tu está pensando, está conversando com o frade, mas, no entanto, está conversando com o seu jardineiro. E aí se descobre. Então, diante das evidências, os conselheiros aprovam todas as respostas que ele deu e o rei teve que aceitar a sabedoria daquele jardineiro, né? Então, conseguiu livrar da morte tanto o frade quanto o seu jardineiro, porque ficou admirado da sabedoria daquele jovem. Meus amados, Paulo, o apóstolo da gentilidade, ele nos informa, lá no livro aos Gálatas, que o saber incha, o amor edifica. Por isso que nós precisamos desenvolver na terra estas duas asas maravilhosas, da sabedoria e do amor. É claro que o conhecimento, a sabedoria andam um pouco na frente, até para que a gente saiba usar o amor, o sentimento, de forma adequada, não é? Sem sermos tão ingênuos, não é? E aplicar o amor na melhor forma possível. É importante que o intelecto e o conhecimento esteja um pouco à frente. É importante isso. Sempre foi assim, desde o nosso princípio, quando Deus nos dotou de razão, era para que a gente desenvolvesse a razão e aprendêssemos a amar através da razão adquirida. Então, é importante que o conhecimento vá um pouquinho à frente. Mas, infelizmente, o conhecimento, a asa da sabedoria, galopa na frente do amor. O amor está deixando a desejar muito, principalmente no mundo moderno em que vivemos. Por isso que Paulo escreveu que o saber incha, o amor edifica. É preciso juntar estas duas qualidades, do saber e do amor, para que a gente adquira sabedoria. Né? A gente não pode deixar apenas uma asa se desenvolver mais que a outra. Por isso, o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E eu sempre me perguntei por que necessariamente nesta ordem. Porque amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu cheguei à conclusão, meus amados, é porque o conhecimento já galopa muito à frente do amor. É preciso que a gente pense um pouco mais agora a respeito da asa do amor, uma vez que a asa do conhecimento já está crescendo e alcançando o seu tamanho ideal. Falta-nos amar. Divaldo Franco fala que cabe ao espírita amar. É a asa do amor que a gente precisa desenvolver. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É importante isso. Então, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21, Jesus fala aos discípulos assim: quando eu os mandei de dois em dois, dividi os 70 homens que eu tinha de dois em dois para que levasse o reino dos céus às pessoas, o reino de Deus às pessoas, vocês não levaram prata nem ouro nas sacolas para que não pesasse. Lhes faltou alguma coisa? Eles falam, não, não faltou. Por isso agora eu lhes falo, Jesus fala ali em Mateus, capítulo 10 e 21. Por isso agora eu falo. Aquele que tiver alforje, venda. Aquele que tiver uma bolsa, venda e compre espada. Tem muita gente que pensa que Jesus se referia à espada de guerra, de cortar mesmo. Mas Jesus jamais faria isso, porque é o príncipe da paz, aquele que mandou Pedro embainhar a espada, aquele que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, jamais se trataria de espada, da espada que nós conhecemos. Tanto é que ele fala que não lhes faltou nada. Então, aqui, se tiver mais alguma coisa, venda e compra espada. Que espada? Aí eles procuram entre eles e falam, Senhor, temos duas. E ele fala, basta.
Que duas espadas será essa? Os discípulos falam, Senhor, temos duas, e ele fala, basta. É a espada da sabedoria e do amor. São essas duas espadas que precisamos para alçar voos rumo a Deus, né? E quando aqueles 70 que ele havia mandado voltam jubilosos, porque, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos prodígios, realizamos milagres. Jesus, diz a letra da Bíblia, que Jesus exultou, ele ficou meio que transfigurado, olha para o céu e fala, Pai, graças eu te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e simples, e as ocultastes dos sábios e inteligentes. Interessante, né? Por que será que Jesus dá graças porque Deus revelou essas verdades aos simples e pequenos, e as ocultou dos grandes e sábios? Porque essa palavra sábio, desta parte do Evangelho, significa sabichão, dessas pessoas que acham que sabem tudo, né? Então, as pessoas mais simples, que desenvolvem a humildade, que colocam seu coração sempre numa condição de humildade, como Jesus tanto pediu nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e usou a criança como símbolo, né? Quem não conceber o reino dos céus como uma dessas crianças não é digno dele. Então, Jesus sempre enfatizou a humildade, como o reino dos céus. E percebam, meus amados, é a única das bem-aventuranças das 9, quando começa o Sermão da Montanha, ali no capítulo 5 de Mateus, é a única das bem-aventuranças que o verbo está no presente. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças, o verbo está no futuro. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim por diante. A única bem-aventurança em que o verbo está no presente é a primeira. Justamente a bem-aventurados, que é feliz, os humildes de espírito. Então, é essa condição que a gente precisa desenvolver. A asa da sabedoria já está muito adiantada. Não adianta, é como uma bola de neve, vai continuar crescendo, e isso é muito natural. Né? Não nos preocupemos com ela. Nos preocupemos agora com o amor. A junção dessas duas qualidades, para que a gente a utilize de forma correta. Kardec coloca ali na questão 100 do Livro dos Espíritos, os espíritos do universo em 3 ordens, mais ou menos, para fins didáticos. Claro que isso aí pode se perder de vista, né? Mas para fins didáticos, Kardec coloca ali 3 ordens, e dentro dessas 3 ordens ele distribui 10 classes de espíritos. Terceira ordem, que é inferior, ele fala dos espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores. 5 classes na terceira ordem. Infelizmente, meus amados, aqui na Terra, a maioria de nós estamos na terceira ordem. Na segunda ordem, os benfazejos, os sábios, os prudentes e os superiores. Quer dizer, temos alguns espíritos aqui na Terra dessa segunda ordem, né? Superiores a nós outros aqui da Terra, que é a nossa condição normal. Por que que esses espíritos da segunda ordem se encontram aqui na Terra? Justamente para nos ajudar na caminhada, justamente para nos ajudar a crescer, para nos ensinar o amor, para nos mostrar os atalhos que se chega mais rápido ao reino dos céus, os atalhos para que cheguemos mais rápido a Deus. E Kardec coloca na primeira ordem apenas uma classe, espírito puro. E pelo que nos consta, o único puro que passou pela terra chama-se Jesus de Nazaré, o nosso governador planetário, que veio justamente nos ensinar o caminho que leva a Deus. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele enfatizou bastante a questão da humildade, para que sejamos humildes, para que se formos a uma festa, não sentarmos nos primeiros lugares, porque o dono da casa pode chegar e dizer, meu amigo, afaste-se, esse lugar está reservado, fica chato, fica feio. Mas quando formos convidados para uma festa, nos sentarmos nos últimos lugares, para que o dono da casa chegue e fale, meu amigo, por que está tão longe? Se achegue mais, é bonito, né? A gente não passa vexame nenhum. Então, Jesus sempre nos ensinou a humildade, né? Mas a inteligência também, ela é importante para a gente. Lembrem-se,
A gente precisa da asa da sabedoria e precisa da asa do amor. Sem essas duas asas, ninguém consegue chegar a Deus. Então, como eu disse, estamos mais ali inerentes à terceira ordem. Não somos espíritos assim tão elevados. Tanto é que a Terra é a segunda na categoria dos mundos. A Terra já foi primitiva, hoje é um planeta de provas e expiações, está em transição, vamos chegar no mundo de regeneração, para depois mundo feliz e mundos divinos. Então estamos ali mais perto da animalidade do que da angelitude. Então a missão do homem inteligente na Terra é ajudar os refratários, é ajudar os retardatários, é nos ajudar na caminhada. Então, esses espíritos da segunda ordem que se encontram, os benfazejos, os sábios, os prudentes, os superiores, alguns que estão na Terra, é para nos ajudar na caminhada. E quantos nós tivemos aqui, né, no campo da ciência, no campo da medicina, no campo da política. Então, sempre existiram e vão existir sempre espíritos mais elevados, o maior deles, é claro, foi Jesus, para nos ensinar na caminhada. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa, é ajudar os seus irmãos de caminhada, é nos mostrar o caminho. Os espíritos nos falam, o espírito Ferdinando, na comunicação que ele deu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, Ferdinando, ele fala que a gente não pode se achar inteligente aqui na Terra, porque os limites da inteligência aqui na Terra são muito estreitos. Né? Aquele que se acha muito inteligente na Terra, coitado. A Terra é o segundo ainda na categoria de mundos. Então, isso não é nada. Esse limite ainda é muito estreito. Então, a gente precisa baixar um pouquinho a bola, aqueles que se julgam muito sabichões, muito sabidos, porque, na verdade, não são. O grande Sócrates, que dividiu a filosofia em duas, dizia: a única coisa que eu sei é que nada sei. E a única coisa que eu sei é que nada sei, porque nos limites da Terra, de acordo com a categoria do planeta Terra, a inteligência maior que tem aqui não é quase nada. Então a gente não pode crescer muito achando que é muita coisa, porque na verdade nós não somos, não. Esse Sócrates, a que eu me referi, o pai da filosofia, que dividia a filosofia em duas, conta-se que certa vez, andando pelas ruas de Atenas, encontrou um bêbado. Fez algumas perguntas ao bêbado e ele respondeu satisfatoriamente. Aí Sócrates pergunta: aonde se aprende a ciência do bem? E o bêbado fala: eu não sei. Sócrates fala: você sabe tantas coisas importantes, mas não sabe o essencial. Vem comigo e juntos estudaremos a ciência do bem. Conta-se que aquele bêbado seguiu Sócrates. Ambos estudaram a ciência do bem e aquele bêbado, ex-bêbado, se transformou um dos filósofos pós-socráticos mais eminentes da antiga Grécia. Eu estou falando de Xenofante, um filósofo pós-socrático muito importante para a Grécia e para o mundo, que era um bêbado, que começou a aprender a ciência do bem e se transformou num grande filósofo. Então, Ferdinando fala que a gente não se julgue muito, não, que os limites da sabedoria aqui na Terra são muito estreitos, né? E a inteligência é uma ferramenta. Se Deus permitiu que vivêssemos em um ambiente onde pudéssemos desenvolver melhor a nossa inteligência, foi para que a usássemos em benefício do próximo, foi para que a usássemos em benefício do mundo, do progresso, né? Não do meu próprio. Claro, acabo crescendo junto, mas que eu desenvolva essa sabedoria no meu entorno para ajudar a crescer tudo em minha volta, o meu próximo. É uma ferramenta. Ferdinando fala que é uma ferramenta. Ele até dá um exemplo. Ferdinando fala assim: imagine você que um senhor dá uma enxada ao seu empregado para que ele trabalhe. E se ele pegar essa ferramenta, a enxada, e se voltar contra o seu senhor para agredi-lo com a enxada? O que você dirá que ele merece? Ele merece ser expulso da gleba, ele merece ser condenado por aquele ato que ele praticou. É a mesma coisa. Se eu pegar a minha inteligência e a usar para o mal, eu estou usando contra Deus, eu estou usando contra o meu Senhor. E o que é que pode acontecer comigo? Simplesmente eu vou responder por isso. A ferramenta que me foi dada, o ambiente em que eu cresci, que me proporcionou desenvolvê-la, eu vou perder. Eu vou perder. Então, a gente precisa se dar conta disso. Tem um livro, faz muito tempo que eu li, um livro espírita, mediúnico,
cujo título é As Lágrimas de um Louco. Era um homem muito inteligente em uma existência que usou a sua inteligência para o mal e nasceu numa nova existência com problemas mentais. O cérebro, que é a ferramenta que precisamos, não era adequada, tinha defeitos, não o satisfazia. E ele, nesse novo corpo físico, desenvolveu doenças mentais. Era um louco. Só que à noite, ao se deitar, ao dormir, seu espírito se emancipava do corpo, ele não conseguia sair muito fora do corpo, ficava ali ao redor do próprio corpo, que dormia, chorando. Chorando porque não podia colocar em prática a inteligência que ele tinha, porque não se perde. Aquilo que se adquire não se perde. Ele, enquanto espírito, continuava detendo toda aquela sabedoria. Só que o corpo e o cérebro que ele tinha naquele momento não ofereciam condições para ele. Ele era um louco. E ele chorava por isso. Ele queria usar a sua inteligência e não podia mais. Ou seja, a ferramenta lhe foi tirada, né, como resgate. Então a gente precisa saber, entender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente precisa desenvolver o amor. Não há outra forma da gente crescer, da gente chegar a Deus sem desenvolver essa asa maravilhosa do amor. Então, meus amados, Lagardia era um político de Nova York. Na verdade, ele era juiz. E ele se entrou na política e foi prefeito da cidade de Nova York. E de vez em quando ele aparecia no fórum para julgar pequenos casos, e o fórum se enchia de gente para ver a sabedoria daquele homem, a forma sábia como ele julgava. Apresentaram a ele, um homem apresentou e estava denunciando aquele homem por ter roubado pão na padaria dele. Ele roubou pão na minha padaria e eu estou denunciando ele. Então, lá a guardia fez algumas perguntas àquele ladrão de pão e depois deu a sentença. Disse: você está condenado a 1 mês de prisão ou $100 de fiança para lhe pôr em liberdade. Essa é a sua condenação. Ou 1 mês de prisão ou $100 de fiança. Claro que aquele homem não tinha $100 de fiança, ia acabar preso. Aí olhou ao redor e disse assim, para todo mundo da Assembleia do Fórum: e vocês estão condenados, cada um a pagar 50 centavos de multa, valor que servirá para restituir, né, para pagar a multa deste sentenciado e pô-lo em liberdade. Vocês estão condenados a pagar cada um 50 centavos de multa por morarem em uma cidade em que um homem é obrigado a roubar pão para se alimentar. Vocês estão condenados a isso, por morar em uma cidade onde um homem é capaz, é preciso, roubar um pão para se alimentar. Então, aquele povo teve que pagar 50 centavos de multa, valor que serviu para ressarcir a multa do condenado e pô-lo em liberdade. Então, Laguardia era um homem realmente muito sábio. A gente mora em uma cidade onde a gente não pode permitir que a fome assole o nosso próximo. A gente precisa fazer sempre a nossa parte. E sempre buscando humildade, sempre buscando reconhecer o nosso verdadeiro tamanho. A gente precisa fazer isso. Dizem que Lao Tse estava fugindo da guerra na sua cidade estava sendo sitiada por Ciro II, né, na sua ânsia de poder, estava dominando tudo, e Lao Tse estava realmente preso em sua cidade. Quando realmente, na calada da noite, ele tentou fugir da cidade. Um guarda percebeu que era ele e disse: para onde vai, tamanho sábio? Ele disse: para longe da guerra. O guarda reconheceu que era Lao Tse e disse: escreva uma página para mim, eu deixo você partir. Mais para se ver livre do guarda do que para qualquer outra coisa, conta-se que Lao Tse encostou-se numa pedra, pegou um pergaminho e escreveu uma página. Uma página, meus amados, que eu considero que todas as faculdades de psicologia deveriam estudá-la.
passar essa página aos alunos para que eles entendessem e tentassem esmiuçar o máximo esta página. Diz assim: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conhece a alegria é rico, aquele que se mantém no caminho tem vontade. Seja humilde, permanecerás íntegro. Curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te e permanecerás repleto. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe e por isso brilha. Ele não se faz notar e por isso é notado. E ele, o sábio, nunca está competindo com ninguém. E por não estar competindo com ninguém, ninguém no mundo pode competir com ele. Olha que lindo. Então, é a busca da sabedoria, é a busca do amor, é a busca do autoconhecimento, para que a gente ajude ao nosso redor. Não é só para a gente crescer individualmente, não. A gente precisa desenvolver essas potencialidades do amor e da sabedoria para ajudar o nosso próximo, para contribuir com o progresso da Terra. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Todos nós somos inteligentes. Todo homem na Terra é o ser inteligente da criação. Mas é claro, temos diversidades de aptidões e uns estão mais adiantados que outros. Então, a missão dos mais adiantados é ajudar aos outros, sem se vangloriar. E como disse Ferdinando na comunicação, a nossa sabedoria, os limites dela são muito estreitos aqui na Terra. São muito estreitos. A Terra ainda é um planeta muito inferior. A gente não pode se achar o máximo, não. Meus amados, a sabedoria sem amor é flor artificial. Tem beleza, mas não tem perfume. O amor sem sabedoria é fruto silvestre. Não tem beleza, mas alimenta. A gente precisa desenvolver a asa do amor. Porque a asa da sabedoria ela já vai crescer. É como uma bola de neve, ninguém segura mais. Mas a gente precisa se voltar mais para a asa do amor, amar mais, olhar o mundo com os olhos do Espírito, porque a gente sempre olha o mundo com os olhos da matéria e a gente sempre olha de forma míope para o mundo, porque a vida não é isso. A vida é algo muito mais portentoso, muito mais portentosa. A gente não pode ver a vida como isso que a gente vive, a gente corre, acorda de manhã e vai para o trabalho. Não é isso. A vida é algo muito maior. A vida é criação de Deus. Nós estamos aqui para evoluirmos. Está na Bíblia, em Gênesis, que Deus fez o homem como a última criação divina. E depois que criou o homem no sexto dia, descansou no sétimo. Isso é uma metáfora, como tantas outras metáforas bíblicas. A gente precisa entender o espírito que vivifica e não a letra que mata. O que significa Deus descansou no sétimo dia? Porque o homem é co-criador junto com Deus. Tem coisas que agora cabe ao homem fazer, que Deus não faz mais, que agora é o homem que tem que fazer. É nesse sentido que Deus descansou. Porque tem coisas que o homem tem que fazer. Porque Deus não descansa. Jesus fala, meu pai trabalha incessantemente e eu também. Mas é um simbolismo. Deus criou o homem e agora cabe ao homem fazer muitas coisas. Cabe ao homem fazer muitas coisas. Então a gente precisa realmente fazer. Nós somos filhos de Deus. Deus é amor, segundo o apóstolo João, o evangelista. Por isso que eu falo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus. Porque Deus é amor. Então, é claro que nós ainda não atingimos o amor desejável, né? Aquele amor que precisamos realmente desenvolver. Mas a gente precisa olhar o amor como meta e nos dispor a caminhar na direção dele, aos poucos, tentando praticar. Porque é isso que é a vida. É para isso que vivemos, para exercitarmos as virtudes, porque viver é um exercício. Então, essa diversidade de aptidões é importante, porque aprendemos uns com os outros. Aqueles que sabem mais nos instruem,
nos ensina. E essa é a missão deles, né? Agora, o melhor dos ensinamentos é bom que entendamos, é pelo exemplo. As palavras até movem, mas os exemplos arrastam. Então, vamos tentar desenvolver isso em nós mesmos, para que sejamos felizes e que possamos cumprir bem a nossa missão. Vejam na história que eu contei, um simples jardineiro consegue usar de uma sabedoria e livrar o grande mestre Frade de uma morte certa, porque o Frade era muito importante para o mundo, segundo ele. Se ele morresse nas mãos do rei, pelo menos, não era o Frade que morreria, que o Frade seria muito mais importante para o mundo. E o rei orgulhoso, que se achava muito sábio, muito poderoso, ele percebeu no final da história que ele não era tão assim. Que existia pessoas realmente muito mais sábias do que ele. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente pensa que já sabe todas as respostas, a vida nos faz novas perguntas. É o progresso. A gente está sempre evoluindo, por isso que Sócrates falava. A única coisa que eu sei é que nada sei. Então a gente precisa entender isso. Conta-se que um jovem estava, o sonho dele era entrar no monastério, entrar no monastério, ser um monge. Era o sonho da vida dele. E um dia ele bateu nas portas do monastério e o abade foi atendê-lo. E ele disse que o sonho dele era entrar no monastério e ser um monge, né? Para ajudar no progresso do mundo, para levar a espiritualidade ao mundo, como os monges daquele monastério faziam. O abade então perguntou quais eram as suas qualidades, quais eram as suas aptidões para que ele entrasse no monastério. Ele então disse: olha, eu não sei muita coisa não, a única coisa que meu pai me ensinou foi jogar xadrez. O abade disse: então, quem sabe a gente pode resolver o problema com um jogo de xadrez. E chamou um dos monges, pediu um tabuleiro de xadrez, e pediu que aquele jovem que estava querendo entrar no monastério jogasse uma partida de xadrez com o monge. Aquele que ganhasse ficaria no monastério. Aquele que perdesse era obrigado a sair, a se retirar. Então, aquele jovem ficou diante do tabuleiro de xadrez como se o tabuleiro de xadrez fosse a sua própria vida. O tabuleiro de xadrez era o seu próprio mundo. Ele queria entrar no monastério, ele precisava ganhar. E era o que ele sabia fazer, jogar xadrez. Então ele se posicionou na frente do monge, seu adversário, e começaram a jogar. Ele colocou toda a sua inteligência naquela partida. Ele se esforçou ao máximo para ganhar e avançou. E avançou com as pedras e começou a ganhar. E o monge começou a perder. E ele olha para os olhos do monge e vê santidade. Vê santidade no olhar do monge. Aí ele percebe que o monge é muito mais importante ali no monastério do que ele. Então ele começa a perder, né? Ele começa então a perder por conta própria. Ele quer perder. Ele não pode ganhar do monge. Ele quer perder porque o monge é muito mais importante no monastério. E ele começa a jogar errado para perder. Quando ele começa a jogar errado, o abade que assistia àquela partida joga o tabuleiro de xadrez no chão e fala: você está admitido no monastério, meu jovem. Pelo que eu vi, você aprendeu muito mais do que simplesmente jogar xadrez. Você se concentrou para vencer. Você lutou para vencer. Você quis ganhar de qualquer jeito. Mas você abriu mão de tudo isso por uma causa nobre. Então você conheceu muito mais do que jogar xadrez. Você sabe muito mais do que simplesmente jogar xadrez. Você teve compaixão. E é esse o requisito que é preciso para que você entre no monastério. Entre. Você faz parte agora conosco do monastério. E aquele jovem entrou. Ele abdicou de uma partida em benefício do monge, que seria muito mais útil para o monastério e para a humanidade do que ele próprio. Isso é humildade.
Isso é humildade, é você diminuir para que o outro que precisa cresça. Como João foi humilde, João o Batista, aquele que batizou Jesus, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então é isso, meus amados. A gente está aqui para aprender e eu espero que a cada dia que passe a gente consiga desenvolver cada vez mais a asa do amor, porque a asa da sabedoria já adquiriu o tamanho ideal. Então que Deus nos abençoe e possamos ser felizes. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção. E todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. E agora vamos fazer a nossa prece final, para que Deus possa nos abençoar cada vez mais. E agradecer, né? Agradecer por esses instantes que passamos juntos, embora virtualmente, mas que a espiritualidade nos envolveu com o consentimento de Deus Altíssimo, que Jesus esteve presente e pudemos até notar a sua presença. Aqueles mais sensíveis puderam notar e só temos que agradecer, Senhor. Agradecer por ter que pedir tão pouco, porque necessitamos de tão pouco. Agradecer, Senhor, pela vida, pelo dom de viver e por todas as benesses que estamos recebendo. Os nossos corações estão cheios de gratidão, meu Deus. E o Senhor sabe disso, porque está em secreto em cada coração. Que Jesus possa continuar nos iluminando, nos mostrando o caminho, e que a equipe do alto possa estar sempre nos sustentando, nos envolvendo com o seu amor, porque sem eles ficaríamos tão vulneráveis. Então, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, pedimos licença para encerrar o trabalho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.